Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para reagir a uma entrevista que Lisca, o doido, pleno 2023, o doido, deu ao Duda Garbi, num quadro lá do canal Duda Garbi, chamado Um Assado para, neste caso foi o Lisca. Muita gente me mandou esta entrevista no Instagram, enfim, mensagens, e se me fizeram ver isso, vou fazer você ver também. Você não é obrigado a isso. Mas resolvi fazer esse react. Eu separei 4 trechos em que ele fala do Santos nessa entrevista pra gente comentar em cima aqui. Então vamos lá, é basicamente isso. Mais tarde tem jogo. Espero que o jogo seja mais divertido do que assistir ao Lisca falando sobre o Santos. Deus me livre e guarde. Vamos lá. Quando começou, cara, as pessoas que fizeram isso não têm ideia. Nesse trecho ele está falando sobre a transferência do Sport para o Santos, que é noticiada no meio do jogo, né? Sport e alguém lá, sei lá quem, no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu, inclusive, se não me engano, estava em live no momento, quando surge essa notícia, não lembro bem agora. Mas, enfim, ele jura até hoje que não tinha acertado com o Santos. Tá bom. Do transtorno que me causaram. Foi um menino lá do UOL, aí depois PVC, o Mussetti lá do UOL, e aí começou. Tá. Mussetti, você que assiste, eu sei, talvez não assista esse vídeo até pelo bem da sua saúde, mas me fala depois se você tá com o Lisca ou você garante sua informação. Spoiler, ele garante a informação dele, ele é um jornalista de qualidade. E todo mundo que cobriu o Santos, olha o PVC aí, experientíssimo, sabe que o Lisca já estava certo com o Santos antes daquela partida. Do Sport, no caso. Aí eu até liguei para vários. Liguei pro Te ligou, Mussetti? Conta pra gente. PVC, liguei pro Villani, que o Villani me chamou de covarde. Pesado. No ar. Na transmissão e depois no programa, de covarde, que eu não tive hombridade de assumir na entrevista, que aí depois o pior foi na coletiva, porque os caras me perguntaram, eu falei, não, o Santos me procurou, eu vou conversar com o Santos amanhã, mas eu não tenho nada acertado com o Santos. O que passou pro público? Que eu tinha dito que eu não tinha conversado, que ninguém do Santos tinha me procurado, que não tinha nada. Aí virou o Lisca, mentiroso. Cara, assim, ó, telefone sem fio, velho. Telefone sem fio não existe mais, não existe. Todo telefone é sem fio, as pessoas usam celular, pô. Tá ligado? E aí te sai do contexto, aí quando eu vi, tava todo mundo me dando de porrada. Todos streamers, todos influencers. Verdade. Eu, inclusive, não influencer, o streamer aqui. Não vou mentir, demos porrada porque era um absurdo a situação. Casemiro, Bolívia, todos teus amigos, nossos amigos aí. Seus guri, tudo. Cara, os caras me descascando assim como se fosse um mau caráter. Eu não sei. Sabe? Mas não por ter ido pro Santos, mas por ter mentido. Não, é que a conclusão da história é que tu vai ao Santos. Mas esse é o ponto. Noticiam, Lisca vai pro Santos. Lisca diz, não vou pro Santos. 2 horas depois, Lisca está no Santos. Fica difícil defender. O Lisca talvez vá até o fim da vida dele, fim da carreira dele, enfim, com essa história de que ele não estava acertado com o Santos. Mas, cara, assim, eu não sou juiz, não quero acusar ninguém, mas todos os indícios que a gente tem, todas as notícias, pessoas confiáveis, o destino, o desfecho, tudo indica que ele tinha um acerto com o Santos. Reitero, é muito difícil que Sport está jogando contra, sei lá, o Londrina na Série B, eu não lembro qual era o jogo. Sai a notícia. Ele diz que não após o jogo, e de manhã ele está em Santos. Eu acho impossível que ele não tenha conversado. Ele disse que sequer conversou com o Santos antes, que tinha marcado uma conversa. Eu acho impossível, mas eu não sou juiz. Enfim. Se indo ao Santos, Ficou como se tivesse já Exatamente. acertado. Ficou, mas aí é uma coisa que eu não tinha como controlar. Né? Um detalhe que ele esconde aí, ou omite, ou enfim, esquece, não cita, é que ele fala que o clima para ele no esporte ficou impossível, por isso que ele ia sair. Ele falou isso. Mas, pô, se você não queria sair, é só desmentir e ficar. Esse trecho eu considero muito absurdo o que aconteceu e, enfim, o Lisca tem o direito de falar a versão dele, mas eu fico com a dos jornalistas que já cravaram várias vezes que ele já estava certo com o Santos. De novo, não sou um juiz, mas eu acho que nesses podcasts, assim, entrevistas, tem que contestar, tem que trazer dados, né? Não é só deixar o convidado falar. Por isso que muitas vezes eu prefiro não fazer entrevistas, porque se eu começar a contestar, a pessoa pode não gostar, entendo, mas eu acho que o jornalismo exige uma contestação, trazer os dados, acho que faltou nesse momento, trazer as notícias, trazer o que os jornalistas cravaram naquela época, né? Mas, enfim, cada um tem seu jeito, e tá tudo bem.
Vamos lá, para mais um trecho. Se virando. E aí a gente começou a se limitar no mercado dele. A gente tentou o Éder Militão, que estava no Portugal. Tentou o Éder Militão. Isso só pode ser engano, mas vamos lá. Mas tinha que pagar Não, 2 não é milhões. Militão, não. O Militão, não é Éder Militão, tá? Que jogava no Paraná, canhoto. Tá, eu fui pesquisar quem é esse Militão. Não é Militão, é Meritão. Igor Meritão. Ele tá no Pumas, no México, depois do Paraná jogou também na Ferroviária e depois foi pro México. Eu nunca vi nenhuma notícia disso, é capaz eles terem tentado mesmo, mas esse é o nível que o Lisca queria no Santos. Todo respeito ao Meritão. Meritão, que no Brasil conseguiu jogar no Paraná e na Ferroviária. Você acha que o Meritão ia mudar o desespero que era o Santos ano passado, Lisca? Meia. Não Meia. deu, tentamos o Lucas Mineiro. Lucas não Mineiro, tá no Braga de Portugal. Lucas Mineiro, Lisca. Lisca. deu, tentamos o Brian Rodrigues, não deu, tentamos o Blondiel, não deu. O sabe? Blondiel, no caso, é o Blonder, que era o lateral direito do Tigre, que o Santos tinha tudo certo e aí não tinha mais nada certo. Foi indo, Por culpa do mas tudo Tigre. era 2 milhões e meio de dólar, 1 milhão e pouco de dólar, 3 milhões, e não foi. Não foi. Aí chegou um ponto que o Goiânia me chamou ali e disse, cara, nós estamos com dificuldade, nós temos que agora ver as possibilidades que cabe no nosso bolso. E nesse meio tempo, o Pitombeira, que é o empresário do Luan, me ligou. Eu conheço bem o Pitombeira. E ele falou, cara, sei que tu gosta do Luan, tu já cruzou com ele algumas vezes aí, falou que teria interesse em tentar, né, fazer esse trabalho com ele. Eu falei, realmente, isso já aconteceu e tal. Nós estamos com dificuldade e ele, cara, ele tá a fim de ir e tal. O Corinthians também vai fazer um negócio bom com o Santos financeiramente. O que tu acha? Eu falei, beleza, vamos arriscar. Um negócio bom financeiramente. Essa parte do Pitombeira ligar pro Lisca deve ser verdade, obviamente, não tem por que duvidar disso. Mas a história que chega a nós, né, Santistas, é que, na verdade, contada pelo Rueda, o Duílio, né, o presidente do Corinthians, chegou em 7 minutos, ele não fala isso, 7 minutos, já estava acertado do Luano no Santos. Né? O Duílio deu a ideia, o Rueda falou, manda aí. Se precisou de uma aprovação do Lisca, não sei, mas a história nos contada é que o Santos, de fato, já estava certo com o Luan, e aí, sei lá qual foi, enfim. Se aprovou, tá errado, né? Vamos arriscar. Vamos arriscar. E aí o Luan chegou, cara, assim, mas 1 ano e meio sem jogar, né, Duda? É duro. E pouco tempo para jogar também. Mas o meu convidado com o Luan, né, sabe qual é? Não, era esse ano a gente ia usar para recuperação. Peraí, eu vou até voltar. E ele jogar o ano com o Luan, né, sabe qual é? Não, era esse ano a gente ia usar para recuperação. Pausa. Amigo, vem comigo. Usar para recuperação. O Santos é spa? O Santos é spa? O Santos é spa para você lá, preciso me recuperar. Vou deitar. O Santos estava em meio a uma briga desesperada. Se perdesse uma sequência, ia lá para baixo. Se ganhasse uma sequência, tentava lutar por Libertadores. Não tem espaço para ficar sendo spa, não. Não tem, cara. Tem a noção do tamanho do clube. Você não tava treinando um time que é o 19º colocado, se for o 18º, tá feliz, cara. Tem a noção do tamanho do clube. E ele jogar o ano que vem. Para de novo. Não, calma. Ele entrar em ritmo de treino, em ritmo de jogo, corrigir um pequeno desvio que ele tem ali no quadril, que ele precisa melhorar, ter mais ritmo. E ele, show comigo, sem problema, ele nunca reclamou de reserva, de não entrar, de jogar. Ele entra até faz um gol aí no... Depois que eu saí, ele entrou, mas comigo ele entrou, ele nunca saiu jogando comigo. Sempre entrava 20 minutos, 30 minutos, dentro do nosso projeto. Era um cronograma. Era um projeto que eu tinha passado para ele sem pressa. Depois que eu saí, meio que apressou. Mas meu filho, tinha que ter pressa. O Santos trouxe, inclusive deveria trazer de novo, não o meia. Trouxe o meia porque não tinha meia. Como é que você não entendeu que tinha pressa, cara? Não, vamos botar até para ver. Mas o meu combinado com ele, com o presidente, era calma e gradativo, né? E não ter pressa e não jogar responsabilidade nele nesse ano. Ele falou do presidente. Então o presidente sabe de uma coisa que ele vai falar agora, ou daqui a pouco. Preparar ele esse ano para o ano que vem ele jogar. Mas ele seguiria no Santos? Seguiria. Ou seja, o Lisca tá cravando que o Luan ia seguir no Santos. O Lisca tá cravando que o Luan ia seguir no Santos se ele ficasse. Ele vai falar, Seguiria. Eu seguiria e ele... E eu seguiria. Com o Lisca, o Santos continuaria com o Lisca, o que já é um problema por si só, com o Luan, com o Madison, que o Lisca deixou claro que queria que renovasse. O Lisca ia afundar o Santos de um jeito inacreditável. Bem, não que o Santos esteja muito bem agora, mas,
ele seguiria também. Era a ideia, né? Mas como eu não fiquei, e aí aceleraram o negócio, aí o Luan entrou, fez um gol, até foi legal. Mas o time foi caindo também, né? O time, os resultados não foram bons. Aí o clube não acabou optando em não ficar com ele. Do jeito que ele fala, parece que o time piorou porque ele saiu, né? Acredite, senhor The Crazy, ninguém que acompanha o Santos acha que o time piorou porque você saiu. Piorou porque você deixou ele ruim a ponto do nosso querido Orlando Ribeiro não conseguir salvar. Não que o Orlando tenha feito, né, muita coisa para salvar, mas essa é uma outra história. Essa é uma outra história. Enfim, vamos continuar. Tem mais 2 trechos. Foi duro. Terceiro trecho. Mas o meu respaldo era do presidente. Só do dele. Rueda. Tá? E com a saída do Chumbinho eu fiquei muito exposto. Porque só o Chumbo te queria. E o presidente, sabe Deus por quê? Porque ele ouviu o Chumbo e aí tem um problema. Só o treinador. Né? Trouxe o Luan, trouxe o Soteldo, trouxe o Carvajal, porque eu cheguei no Santos, o Santos tinha sido quase rebaixado no Campeonato Paulista. É verdade. Tinha sido eliminado do Corinthians na Copa do Brasil tomando 4. Tinha sido eliminado pelo Deportivo Táchira da Sul-Americana, um time venezuelano dentro da Vila. Cara, tava assim. No outro ano tinha brigado para não cair no Brasileiro. Não, o Santos ele tá namorando o No outro, Santos, no outro ano tinha brigado para não cair no Paulista 2 anos seguidos. A gente vai sair dessa. Então todo que disse assim, ó, Luiz, cara, não pode deixar o Santos cair. Não internamente, mas externamente. É o que chegava. Ela chegava, né? Aí eu falei, tá bom, mas o time não era ruim assim para brigar para não O cair. Soteldinho é um animalzinho. O Soteldo chegou depois, né? Mas quando o Chegou Soteldo depois, chega, né? muda toda a maneira de jogar, né, Dudu? Porque ele é diferente. Pô, mas peraí. Mudou a maneira de jogar. Porque ele é diferente. Se vira. Não adianta falar que o cara que supostamente é diferente, você é o prejudicado porque tem que mudar a maneira de jogar. Tenha variações, tenha ideias, tenha talento pra fazer o time jogar de forma diferente. Você parece que tá culpando o Soteldo por ser bom. Como culpou o Ângelo, não tem cultura tática. Ensina, você é o técnico, cara. Ele pega a bola, é dele a bola. Né? Aí muda todo o ritmo do jogo, muda toda a velocidade de execução, toda a sincronia de movimento. Agora é um baita do jogador. Qual velocidade de Só que execução tu tem que te você adaptar a ele. Sincronia E que isso você demora um tempo. Tanto que ele estreia bem pra caramba contra o São Paulo, a gente ganha o jogo. Depois aí foi um dos jogos que começou a minha saída. Foi contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. que não jogou nada. Eu tirei o Soteldo com 40 do segundo tempo. Atirou. Tá? E tomei uma vaia no estádio inteiro. Que bom pro A estádio. torcida do Pô, Santos palmas tinha pra quem tava no umas estádio. 5 pessoas lá em Cuiabá. Burro, burro, burro. Cara, o Soteldo tava no segundo jogo. Nós tava jogando contra o Cuiabá, 39 graus, 7 da noite. O Soteldo já não aguentava mais. Ele tava me pedindo pra sair. Deixa claro pra torcida. É que o torcedor não sabe. Cara, o torcedor não sabe. O torcedor não mas sabe. eu achei assim. Deixa claro pra torcida. Fala, Soteldo, vai na frente do torcedor e faz assim, ó. O torcedor tá vendo, tá olhando. Faz uma tática, cai no chão, finge lesão. Se você tira ele direto, sem um aviso prévio, uma imagem que represente pra torcida, ó, ele precisa sair, você vai ser ofendido, né? Você vai ser criticado, melhor do que ofendido, você vai ser criticado. Sim, pouca Parece que não tem dignidade. malícia, Se eu sabe? não posso tirar um jogador aos 40 do segundo tempo, é complicado. Mas tudo bem, faz parte do negócio. No segundo, aí fomos jogar na Vila contra o Goiás. Ah, na Vila contra o Goiás. Tava lá, hein? Esse eu tava lá. Caramba, arrebentamos com o Uou, jogo, uou, uou, perdemos o peraí, negócio. No segundo, aí fomos jogar na Vila contra o Goiás. Jogamos pra caramba, arrebentamos com o jogo. Cara, não. O Santos não jogou nada contra o Goiás. Nada. Se esse é o seu conceito de arrebentamos com o jogo, técnico de Série B, não é mesmo? Perdemos o jogo de 2 Perdeu, porque não jogou nada. Terminou o jogo a Vila inteira. Ei, Lisca, Vai tomar tomate de caju, Tomate de caju. suco de caju. Eu não acreditei, cara. Pô, minha primeira derrota. Tu não acreditou? Ó, tem um vídeo aí dessa semana de senso de urgência, que falta senso de urgência santista. Às vezes falta ao Lisca também um senso de... uma noção da realidade, né, cara? Uma noção da realidade, falta uma malícia. Se você acabou de falar que sentia que externamente ninguém estava apoiando o seu trabalho, como é que você não acredita quando o time não joga nada que você está sendo criticado? De novo, jogar sem uma contestação de que o time arrebentou, se daqui a 10 anos pegam esse trecho e falam, pô, nesse dia o Santos arrebentou, ninguém vai ter o dado para contestar. Eu tô aqui contestando, o Santos não jogou nada esse dia. Nada. Falta contestação.
Primeira. Nós jogando bem pra caramba. Não! Aí foram 2 derrotas seguidas. Ah. Aliás, um empate, mas aí nós fomos jogar contra o Ceará fora. Esse jogo foi horroroso. Aí nós perdemos. Perderam feio. Não, eu só peguei jogo fora. De 8 jogos que eu fiz no Santos, 5 fora. Puta. Uau! De 8 jogos, 5 fora. Quase metade. Realmente uma coisa... Bem puxado. Aí nós perdemos o Ceará 2-0 e não jogamos nada. Ah, E ali eu senti que o time não sentiu a derrota, sabe? Não todo o time. Não, eu entendi o que tu quer dizer. Tá? O time não sentiu. Não se indignou. Não. Eu entrei no vestiário e não gostei. pô, aí os caras estão me fazendo dar razão por isso, essa eu não duvido não, essa eu acredito bastante. Que o time perde um jogo desse, como empata com a Água Santa, empata com o São Bernardo, se ela perde pro Guarani, ninguém reclama, ninguém sente. Só eu acho que o Lisca tá correto. Essas são as informações que a gente tem de dentro do clube, né? Falta jogador que sente. Estão me fazendo dar razão por Lisca, pô. Olha esse elenco. Não gostei. Não gostou. Não gostei. Também não. E Também ponto. não. Ah, ninguém... E aí fui conversar com o Ele presidente. não ia adiante. Não gostei. E aí fui conversar com o presidente. Né? Aí fui colocando um monte de coisa. O presidente, não, nós vamos recuperar e tal. Aí fomos conversando e tal. De presidente, o senhor está sofrendo pressão pra cá. Na rede social tava Ufana. porrada no presidente por minha causa. Que eu não tinha tamanho pro Santos, que eu não era treinador pro Santos. Sim, cara. E tem muitos canais agora, e começaram, tá demitido. Opa! Tem muitos canais agora. Começaram a estar demitido. Eu não lembro se eu fiz um vídeo falando pra ele ser demitido. Eu honestamente não lembro. Se fiz, eu me arrependo. Tá, não sei o que. Aí a gente conversando com ele, olha, esse cara, tá, pô, adoro o trabalho, tá legal, com os jogadores também. Maravilhoso. Mas se a gente Peraí. Ele acabou de falar que entra no vestiário, sente que ninguém liga pro jogo, pra uma derrota, e aí fala que tá excelente. Tá, enfim. perder pro Palmeiras lá no Parque. Só isso. Com os jogadores também. Mas se a gente perder pro Palmeiras lá no Parque. Só isso. Só o meu. Eu acho que eu não vou. Não vou conseguir. Aí eu falei, presidente, então. Fica tranquilo. Então, vamos antecipar, né? Eu acho que o senhor não precisa disso, eu não preciso também. Lembra quando eu falei várias vezes aqui que ele meio que fugiu? Quando eu vi os resultados, a pressão e que o resultado era o Palmeiras? O próximo confronto era o Palmeiras? Acabou de confirmar isso. O Santos não precisa disso. Do Lisca, né? Não consegui convencer o principal cliente do clube, que é o torcedor. Não consegui, não. Ah. E eu ali, 8º, 9º, brigando pela Libertadores, porque eu sabia que ia dar 8 vagas pra Libertadores. Não Tava na cara, os caras falando que ia ser 6 vagas. Futebol mas não tava, não. 8º lugar vai entrar na pré-Libertadores. E nós ali, 8º, 9º, 8º, 10º. Ali. Aí o presidente disse. E aí eu vi que o pessoal do Conselho de Gestão também. É que não é só a posição, não é só o resultado, é o que a gente fala. Ah, mas não perdeu pro São Bernardo, não perdeu pro Água Santa. Mas não é só isso. É mostrar futebol. É mostrar bola. Não mostrava bola, não mostrava tática, não mostrava ideias. Não adianta falar, sem contestação, jogamos pra caramba, amassamos o Goiás. Não é verdade. Não é verdade. É falta de noção da realidade. São 5 pessoas, os caras me trataram super bem. Mas eu não tinha muita relação profissional com eles, sabe? De troca de ideias e tal. Eu vi que eles criticavam muito, mas não chegavam em mim. Tá? E isso eu coloquei para eles. De cara, eu quero ouvir vocês também, né? Eu sou funcionário, vocês acham. E não ia, e aí eu e o presidente chegamos à conclusão que era melhor encerrar. Comum acordo, nós dois. Porque eu toda manhã eu conversava com o presidente Santos. Toda manhã. Mas senti muita falta desse cara que seria o Chumbinho. Total. Para. Falta de um cara que seria o Chumbinho, senhor Chumbo. Então tá bom. Vamos pro último trecho agora. Né? A tua demissão foi uma merda pra ti e tal, e pro Santos também. Não, pro Santos. Talvez não tenha sido a pior coisa do mundo. O ruim que trouxe uma Tem que noção demitir boa. técnico. Pelo tudo que aconteceu contigo ou com o Santos esse ano, a gente precisa ter um acordo técnico, diretivo. Mas a gente chegou à conclusão junto, eu e o presidente. Que bom que os caras foram. E a minha conversa com o presidente na saída foi de alto nível. Alto nível. A gente conversando sobre isso. E a sequência? O que tu acha? O que tu acha que a gente precisa melhorar? Tu acha isso? E a gente foi, e ele anotava. Dicas risca. E a gente assim foi alto nível, sabe? E ele tá fazendo. Pô, pera, agora eu começo a temer pelo futuro do Santos. Aparentemente o Rueda anotou as sugestões de sequência do Lisca. Já diria Avril Lavigne, complicated.
fazendo o que a gente achou que errou junto. Tudo. Né? Porque eu não vou dizer que o Santos errou, que o presidente errou, que o Lisca errou. também. Erramos juntos. Erraram bastante. Foi essa a conclusão que eu e o presidente Rueda chegamos. Realmente, Achamos que de repente conseguiríamos fazer só o presidente e o treinador, mas vimos que não é possível. Não é. Não, para um clube da dimensão. Qualquer clube grande não consegue, né? Não. Muito bem. Não. Né? Precisa de... Fechou. Muito bem. É isso. Eu acho que os comentários que eu posso fazer eu fiz durante os trechos aí. Acho que falta um pouco, como é que falam por aí, de autocrítica. Autocrítica. Ele até no final da entrevista fala que o ano dele realmente foi muito ruim, ele não está treinando ninguém nesse momento, depois caiu com o Avaí. Recomendo a entrevista, nada contra o Duda, pelo amor de Deus, inclusive, até onde eu sei tudo a favor, nos deu oportunidade de ver o Lisca falando mais sobre o Santos, o que é ruim, mas é bom pra gente ver que não mudou a cabeça. Mas pra mim esse último trecho é muito preocupante, né? Muito preocupante, talvez explique, ou ajude a explicar o caos que é o Santos neste momento. Pelo amor de Deus, Santos, vai hoje, vai, tchau.